Dia 28 de janeiro. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Êxodo 5, 22, 7 25, Mateus 18, 21, 19 e 12, Salmos 23, 1, 6 e Provérbios 5, 22, 23. Pegue sua Bíblia. Encontre um lugar tranquilo e venha comigo nessa caminhada de fé, aprendizado e crescimento espiritual. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus e refletir sobre seus preciosos ensinamentos. Êxodo 5, 22, 7, 25. Versículo 22. Então Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que trouxeste este mal sobre este povo? Foi para isso que me enviaste. Versículo 23. Desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para libertá-los. Capítulo 6. Versículo 1. Então o Senhor respondeu a Moisés: Agora você verá o que farei a Faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará de sua terra. Versículo 2. Disse também Deus a Moisés: Eu sou o Senhor. Versículo 3. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me dei a conhecer a eles. Versículo 4. Estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. Versículo 5. Além disso, ouvi o gemido dos israelitas, a quem os egípcios estão escravizando, e lembrei-me da minha aliança. Versículo 6. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão deles e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Versículo 7. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Versículo 8. E eu os levarei à terra que com mão levantada jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Êxodo 6, 9, 7, 25. Versículo 9. Moisés anunciou isso aos israelitas, mas eles não ouviram, porque estavam desanimados por causa da crueldade da escravidão. Versículo 10. Então o Senhor ordenou a Moisés. Versículo 11. Vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Versículo 12. Moisés, porém, disse ao Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá Faraó, visto que eu não tenho facilidade para falar? Versículo 13. O Senhor falou a Moisés e a Arão sobre os israelitas e o Faraó, rei do Egito, e lhes ordenou que tirassem os israelitas do Egito. Genealogia de Moisés e Arão. Versículo 14. Estes foram os chefes das famílias deles. Os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Versículo 15. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Versículo 16. Estes foram os nomes dos filhos de Levi, segundo seus registros de família: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Versículo 17. Os filhos de Gerson, segundo seus clãs, foram Libni e Simei. Versículo 18. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Versículo 19. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi, segundo seus registros de família. Versículo 20. Anrão casou-se com sua tia Joquebede, que lhe deu Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Versículo 21. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Versículo 22. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri. Versículo 23. Arão casou-se com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Nazon, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 24. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Versículo 25. Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, segundo seus clãs. Versículo 26. São esses o Arão e o Moisés a quem o Senhor disse: Tirem os israelitas do Egito, organizados em seus exércitos. Versículo 27. Foram eles que falaram ao Faraó, rei do Egito, sobre a saída dos israelitas do Egito. Foram Moisés e Arão. O Senhor confirma Moisés como líder. Versículo 28. Quando o Senhor falou a Moisés no Egito.
Versículo 29, disse-lhe, eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Versículo 30, Moisés, porém, disse ao Senhor, como o faraó me dará ouvidos, visto que não tenho facilidade para falar. Capítulo 7, versículo 1, então o Senhor disse a Moisés, veja, eu o fiz como Deus para o faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Versículo 2, você terá que dizer tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Versículo 3, eu, porém, endurecerei o coração de faraó, e embora multiplique os meus sinais e maravilhas no Egito. Versículo 4, ele não ouvirá vocês. Então eu estenderei a minha mão contra o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Versículo 5, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar do meio deles os israelitas. Versículo 6, Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Versículo 7, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. O cajado de Arão se transforma em serpente. Versículo 8, o Senhor disse a Moisés e a Arão. Versículo 9, quando o faraó lhes pedir que realizem algum milagre, diga a Arão que tome o seu cajado e o jogue diante de faraó, e ele se transformará em serpente. Versículo 10, Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou o cajado diante do faraó e de seus conselheiros, e ele se transformou em serpente. Versículo 11, o faraó, porém, convocou os sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram as mesmas coisas por meio das suas ciências ocultas. Versículo 12, cada um deles jogou o seu cajado, e estes se transformaram em serpentes. Mas o cajado de Arão engoliu os deles. Versículo 13, contudo, o coração de faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. A primeira praga, água em sangue. Versículo 14, então o Senhor disse a Moisés, o coração de faraó está obstinado, ele se recusa a deixar o povo ir. Versículo 15, vá ao faraó pela manhã, quando ele estiver indo às margens do rio. Espere-o à beira do rio e leve na mão o cajado que se transformou em serpente. Versículo 16, diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a você para dizer, deixe o meu povo ir, para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me ouviu. Versículo 17, assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este cajado que tenho na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Êxodo 7, 17, 7, 25. Versículo 17, assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este cajado que tenho na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Versículo 18, os peixes do Nilo morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão beber das suas águas. Versículo 19, disse o Senhor a Moisés, diga a Arão, pegue o seu cajado e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, os canais, os açudes e todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda parte no Egito, até nas vasilhas de pedra e de madeira. Versículo 20, Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão ergueu o cajado diante dos olhos do faraó e dos seus conselheiros e golpeou as águas do Nilo, e toda a água transformou-se em sangue. Versículo 21, os peixes do Nilo morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não puderam beber da sua água. Houve sangue por todo o Egito. Versículo 22, os magos egípcios, porém, fizeram também isso por meio das suas ciências ocultas, e o coração de Faraó continuou endurecido. Ele não quis ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Versículo 23. Ao contrário, ele voltou ao seu palácio e nem a isso deu importância. Versículo 24. Todos os egípcios cavaram junto ao rio em busca de água potável, porque não podiam beber da água do Nilo. Versículo 25. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Mateus 18, 21, 19 e 12. Versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Versículo 22. Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Versículo 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Versículo 25. Como não tinha condições de pagar,
o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Versículo 26. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Versículo 27. O senhor daquele servo teve compaixão, cancelou a dívida e o deixou ir. Versículo 28. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Versículo 29. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Versículo 30. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Versículo 31. Quando os outros servos viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Versículo 32. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Versículo 33. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Versículo 34. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Capítulo 19. Versículo 1. Tendo concluído esses ensinamentos, Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Versículo 2. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Versículo 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Eles perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4. Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? Versículo 5. E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Versículo 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Versículo 7. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Versículo 8. Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Versículo 10. Os discípulos lhe disseram: se essa é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Versículo 11. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Versículo 12. Pois há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, e outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Salmos 23, 1, 6. Versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva para junto das águas de descanso. Versículo 3. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Provérbios 5, 22, 23. Versículo 22. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Versículo 23. Ele morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Que a leitura de hoje nos inspire a sermos gratos pelo cuidado de Deus, a buscarmos sabedoria para vivermos uma vida justa e a confiarmos na justiça e no perdão divinos, como ensinado nos textos de Êxodo, Mateus, Salmos e Provérbios.